Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos que estão presentes e aos irmãos que estão presentes à distância física, porém, com certeza, não à distância de pensamento. Hoje daremos continuidade ao Livro dos Espíritos, né? Traduzido por Herculano Pires, na questão número 7. Até a aula passada nós chegamos na sexta e hoje daremos seguimento pela sétima. Na sétima questão, ainda continuaremos discutindo sobre as provas da existência divina, né? Falaremos e abordaremos alguns temas referentes às provas da existência de Deus. Como se isso fosse necessário, né? Mas fez-se necessário pelo orgulho humano, e hoje vocês entenderão pouco mais, né? O porquê o homem busca tanto a prova de Deus, não enxerga o que está à sua frente. Como o homem não consegue enxergar a própria criação divina, né? Está a poucos metros dos seus olhos e, ao mesmo tempo, questiona muitas vezes a existência divina. Então, hoje entenderemos um pouco mais deste processo, entenderemos que Deus sempre é a causa, e não o efeito, e que por mais que a nossa inteligência, a nossa ciência, o homem mais inteligente da Terra avance, ele ainda descobrirá questões que estão inerentes ao efeito e não propriamente à causa. Então, prossigamos, vou convidar dois irmãos para fazer a leitura. Vamos então, a irmã Bruna lê o enunciado, o irmão Luiz lê a resposta, por favor. Questão de número 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Aquilo que acabamos de mencionar, né? Ainda que descobrissem qual seria as propriedades íntimas da matéria, perceberiam que existe nela uma inteligência. Eu digo que existe uma inteligência, não significa que exista um espírito, né? As células dos nossos corpos são inteligentes, entretanto, elas são inteligentes pela gestão divina, e não pela gestão da própria célula. Vocês verão mais à frente no estudo de segunda-feira, né? No Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, sobre células inteligentes. Tem textos, né, que falam sobre isso. Mas compreender isso é entender também um pouco sobre os fluidos, né? O fluido universal, que deriva-se, que existe a deriva do fluido vital, entre os outros que são derivados, como, por exemplo, o fluido magnético, né? Então, o universal está contemplando o universo como um todo, fluido vital animando, né, a vida, que uma vez é animada através do princípio vital, né? Mas isso nós entenderemos um pouco mais à frente na nossa outra obra, e também nesta obra, né? Entretanto, o que é importante? Quais são os pontos pertinentes disso? Tudo que nós podemos descobrir é o efeito e não a causa. A causa primária de todas as coisas é Deus, portanto, todavia, ainda foge de nossa compreensão. E só poderemos compreender Deus quando estivermos completamente depurados, quando não estivermos mais obscurecidos pela matéria ou pelas nossas falhas e equívocos. Pode seguir. Nota de Kardec. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. Pois bem, isso nos mostra que mesmo que a matéria consiga ter a sua inteligência, essa inteligência tem também uma causa. A inteligência é o efeito. Ou seja, Deus é a causa da própria inteligência. É por isso que é Deus. Alguma pergunta até aqui? Pode prosseguir. Questão de número 8. Que
pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Pois bem, atribuir a formação primária de tudo que existe ao acaso é completamente vazio. É por isso que o irmão espiritual nos deu essa resposta tão enfática, né? Outro absurdo. Por quê? Porque o acaso, como vocês sabem, não existe. O acaso é inexistente. O acaso é uma tentativa orgulhosa de explicar aquilo que nós não temos a capacidade, né? O acaso nada mais é do que algo que supre e completa uma lacuna que está dentro de nós por conta da nossa infinita ignorância. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo de ser ou de existir. Inclusive, o que vocês estão, aonde vocês estão e da forma que vocês estão hoje, não é obra do acaso. É obra do livre-arbítrio, do merecimento, das suas provas e escolhas, das suas expiações por escolhas pretéritas. Enfim, a forma que vocês vivem hoje, na verdade, nada mais é do que aquilo que vocês plantaram. E por terem plantado, obviamente, que estão colhendo. Seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Então, acreditar no acaso é muito vazio. Acaba sendo até muitas vezes insensato. É por esse motivo que Deus deve ser a explicação daquilo que ainda não atingimos. E mesmo quando atingirmos, continuará sendo Deus, porque é Deus. Inteligência suprema e causa primária de tudo que existe. Às vezes essa colocação não seria até um equívoco, essa colocação, um equívoco humano, porque as pessoas sempre põem Deus numa questão espiritual, e na realidade, quando se fala de todas as coisas, não se trata só de coisas espirituais. Então, as pessoas só remetem a Deus de forma espiritual, e até pelo nosso orgulho e egoísmo, não conseguimos trazer que na realidade tudo, absolutamente tudo, matéria, está a presença de Tudo foi criado por Deus. Consequentemente, leva a assinatura do seu Criador. Entretanto, o nosso Criador nos demonstrou que ele não apenas espera, como nos dá a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Quando estamos em vida material, na carne, Deus nos dá a oportunidade, através do nosso livre-arbítrio, de escolher o caminho que queremos seguir. Então, são as pequenas escolhas, desde o momento do nosso nascimento até o momento do nosso desencarne, que irão traçar a nossa evolução ou a nossa estagnação. E quando estamos fora da carne, Deus nos dá a oportunidade de vivenciar a carne novas vezes, para poder reparar aquilo que outrora não conseguimos. É por esse motivo que vocês reencarnam. A reencarnação é tentar fazer diferente em uma nova existência. Muitas vezes, depois de uma certa evolução, não de forma compulsória. Você escolhe as provas que você quer realizar. Portanto, quando você tiver hoje uma dor, uma doença, um problema psicológico, ou qualquer coisa que não seja respondida pelas ações nesta vida, entenda que você programou. Pelas questões que você passaria, pelas provas que você passaria, para que pudesse evoluir. Porque o sentido de viver na carne é evoluir como espírito. Não se esqueçam desta frase, que vocês tanto conhecem, que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência carnal. A matéria é temporária, a carne é temporária e perecível. Quando vocês morrem, são questões de meses para que não haja absolutamente mais nada de material, ficam só os ossos e o cabelo, um pouco mais.
Entretanto, seu espírito continua em evolução. E é destinado à evolução em que seus pensamentos o levarem. Você pode, por exemplo, estar em momentos umbraulinos, no umbral, passando por dificuldades, por lamentações, por não aprender a ser resignado o suficiente ao se deparar com a sua consciência. Ou você pode estar numa colônia, por exemplo, estudando para evoluir e para aprender as questões que outrora você não conseguiu. A escolha é de cada um de nós, através do nosso pensamento. Pois não, meu irmão? Professor, sempre é livre, é dado a liberdade para o espírito escolher uma prova, assim, que às vezes ele quer escolher uma prova mais acentuada para ele avançar a evolução, sempre é livre para que ele escolha, ou na espiritualidade os mentores falam, não, vai com calma que isso talvez você não consiga. Como que funciona esse processo, por favor? Dentro da existência humana, a palavra sempre, ela é bem complexa. Raramente ela pode ser utilizada, né? Mas, claro que não. Nós queremos cumprir diversas provas, nós queremos pagar a conta de forma rápida. E nós percebemos, através da nossa mentoria, ou através de espíritos de uma maior envergadura, que nós não daremos conta, né? De cumprir todas aquelas provas ou expiações. E aí nós trazemos uma bagagem um pouco menor para conseguir carregá-la. Entretanto, a nossa vontade, quando estamos na erraticidade, né, é pagar todas as contas, né? É como se nós soubéssemos o que precisa ser feito e quiséssemos fazer tudo de uma vez para ficar livre e evoluir. Porém, vivenciar na carne é um pouco diferente. Por exemplo, você pode escalar uma montanha com os olhos, tranquilamente. Você olha e fala, nossa, olha, eu acho que eu subo aí. Agora, experimente estar no pé dela e começar a tentar escalar, né? Você vai perceber que é duro, você vai perceber que as dores musculares não permitirão, que o seu medo vai te impedir, que cada passo que você dá, a sua energia vai se esgotando. Então, vivenciar a matéria é muito parecido com escalar uma montanha nessa metáfora, né? É muito parecido. Entretanto, essa analogia nos traz, né, um grande aprendizado. E se nós acreditamos ser capazes de escalar uma montanha muito maior do que, na verdade, nós escalamos, de fato, essa pequena montanha que estamos escalando hoje deve ser superada, então devemos fazer o que for necessário para chegarmos ao cume, né? Respondi sua pergunta? Pode seguir. Temos uma nota de Kardec. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Um acaso capaz de suprir as questões não respondidas pelas lacunas deixadas da ciência já deixaria de ser um acaso, porque necessariamente ele teria que ser inteligente, ou seja, alguém teria que ter criado essa inteligência. É por esse motivo que não tem como contestar a existência de Deus. É por esse motivo que nós estamos milhões de anos de interpretar ou compreender o que é Deus de fato. Entender quais são os seus planos, nós já somos capazes, né? Inclusive quando estamos no mundo de provas e expiações, porque no mundo de provas e expiações você já sabe quais são as leis de Deus. Então eu vou fazer uma breve interferência aqui com as pessoas da sala, né? O que Deus espera de você, Luiz? É difícil assim eu me colocar no lugar de Deus para dizer que ele tenha ou não expectativa, mas eu acredito que como Criador, o Criador ama a sua criação, então ele quer me ver no bom caminho, no caminho em busca da perfeição,
E ele não delimita um tempo para isso. O tempo fica a meu critério pelo meu livre-arbítrio. Foi uma pegadinha. Deus nada espera, pois tudo sabe. Mas Deus sabe que você deverá enfrentar a dor para aprender o amor. Deus sabe que você deverá aqui passar por percalços em sua caminhada para atingir o seu destino. E Deus sabe que uma hora ou outra, mesmo que agora pareça distante, você conseguirá seguir todas as leis dele. Esse é o nível da inteligência universal. Alguém ou algo que não espera nada de nós, porque já sabe aquilo que nós somos capazes de produzir. É este nível de inteligência. Uma inteligência que chega a ser intracelular em todos os indivíduos ou seres vivos do planeta e de todos os planetas, deste universo e de todos os universos. É algo absolutamente difícil de compreender. Mas agora nós já sabemos o que você espera de você. Por quê? Como você se comunica com Deus? Através da sua? Consciência. Perfeito. Então a sua consciência já direciona o caminho que você deve seguir. Quando você não atende, você não está atendendo aquilo que Deus conta, né? Aquilo que Deus programou para a sua existência. Quando você atende, você está dando passos em direção à perfeição. Não foi injusto, tá, meu irmão? Foi apenas um truque para ficar gravado na mente de todos vocês o nível, né, intelectual de quem criou a própria inteligência. Posso fazer uma pergunta, irmão? Devo fazer um esclarecimento? A gente fala com Deus através da experiência, que eu concordo e faz todo sentido. A consciência. Quando a gente faz uma oração e a gente está falando com Deus, qual que é a diferença, analogias, para a gente conseguir atingir e ter eficácia essa oração? Bom, primeiro ponto, eu gostaria de utilizar, né, como eu vou me referir ao autor, não será um plágio, né, mas eu gostaria de utilizar as palavras do Papa, né, o Papa que esteve à frente do Vaticano, né, da condução católica. As paredes de hospitais já receberam e recebem preces mais sinceras do que as igrejas. O que isso significa? Que quando eu faço uma prece, tudo depende, primeiramente, da intenção em que eu faço a prece, do nível de concentração que eu tenho nessa prece, da verdade que eu coloco na minha prece e do tamanho da minha fé. Então, quando eu tenho todos esses atributos, necessariamente eu estou falando com a minha consciência também. Portanto, eu estou falando com Deus. É diferente de quando você faz uma prece, por exemplo, para ganhar mais dinheiro. Nossa, eu preciso ganhar mais dinheiro, Deus me ajude. Por mais que a sua vida material te mostre que você precisa ganhar mais dinheiro, você quer melhorar de casa, de carro, enfim, a sua consciência fala, eu estou com saúde, eu tenho coisas boas, não é esse o caminho. Não sei se você entendeu o ponto, o crivo que você mesmo faz em sua prece. Sim, entendi, porque está interligado, né? Você vai buscar na consciência se aquilo que você está pedindo realmente é justo e se você realmente está precisando. Perfeito, meu irmão. Perfeito, é isso mesmo. Questão de número 9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. É uma aula de humildade do nosso irmão, né, que respondeu a pergunta da primeira obra, mostrando que
Só não acredita em Deus, só é incrédulo aquele que não está vendo o que acontece ao seu redor, que não está vendo o ciclo de uma árvore, que não está vendo a vida de um animal, que não está vendo a pluralidade das existências, que não está vendo o sol nascer e dormir todos os dias, a lua aparecer e trocar de fases todos os dias, as marés se comportarem, descendo e subindo, o gelo caindo do céu, a chuva caindo e trazendo vida, o vento fazendo com que as árvores balancem, o ar que nós respiramos enquanto estamos vivos, né? E que faz com que permaneçamos assim. Aqueles que não conseguem enxergar isso serão incrédulos, mas dá para não enxergar isso, algo que você depende? Olha que interessante. Nós muitas vezes somos orgulhosos e incrédulos para questões que nós dependemos. Nós não podemos explicar como existe, mas nós dependemos para viver. Então, o que nos cabe é a fé. O mínimo que nós precisamos ter é gratidão e fé, desenvolvidas através da humildade. Perguntas? Gostaria de perguntar ao irmão. É muito consolador e também um ato de humildade acreditar que todos esses processos vêm de Deus. Mas a curiosidade não é algo positivo, então tentar entender de alguma forma esses processos não seria algo positivo? Com certeza. Tentar entender é muito positivo. A curiosidade movimenta a ciência, causa as novas descobertas. Agora, tentar entender o efeito não significa chegar à causa. Você pode entender o vento, pode entender o sol, a lua. Você pode até entender o que criou o sol, o que criou a lua. Vai chegar um momento que você não terá mais resposta. E aí cabe a você a humildade de exercitar a sua fé. Fé e humildade são palavras inseparáveis. Não existe um ser que tenha fé e não seja humilde. Não existe um ser que não seja humilde e tenha fé. A humildade, ela caminha em conjunto com a fé. Porque para termos a verdadeira fé, nós temos que abdicar do nosso orgulho e entender que existe algo que nós não somos capazes de explicar ou de entender. O desenvolvimento da fé é um processo longo, mas certamente é o único caminho da evolução. Não existe outro. Eu posso desenvolver todos os outros atributos. Se eu não desenvolver a fé, não tem como eu evoluir. Um ser cético em sua vida, quando chega lá no leito da sua morte, sem fé, ele é o quê? Uma matéria em quase decomposição? É uma inteligência perdida, quer dizer, todas as bagagens adquiridas e acumuladas em sua massa encefálica, em seu cérebro, em sua memória, serão extintos? Então veja como a fé acaba sendo mais racional até do que nós podemos buscar, porque quando nós entendemos que é através da fé que nós encontramos a nossa vida futura, nós damos a devida importância a ela. Pode seguir. Claro. E me veio na cabeça uma frase de Santo Agostinho, que diz tudo isso. É preciso compreender para crer e crer para compreender. Você está falando de um espírito de uma envergadura muito grande. A base da construção, por exemplo, do cristianismo, né? Planeta. E a base da construção também, uma das bases da construção desta própria obra que estamos estudando.
certamente pode seguir os seus ensinamentos. Temos uma nota de Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Pois é, mesmo aqueles que não chamam Deus de Deus, são ateus, né, na decisão da Terra, denominam Deus, entendem que existe uma inteligência superior e que ainda, pelo menos naquele momento, não são capazes de explicar. Porque para provar o contrário, você teria que explicar tudo. Você teria que ter a capacidade de ter descoberto absolutamente tudo que existe. Então, é difícil, né? Oi, irmão Afonso. Boa noite, cara, professor. A sensação que eu fico que os espíritos e Kardec entendeu essa ideia e transmitiu nessas primeiras questões é de que é de uma idiotice, ignorância muito grande querer definir, querer entender Deus de um modo científico. Então, o que os irmãos colocam aqui, e Kardec, nas suas observações, reforça, é justamente isso. Tem mais coisas, e muito mais importantes, no nosso desenvolvimento, porque a sensação da existência de Deus é inata em todos nós. Então, não precisa ficar perguntando, essa é realmente a intenção? Estou certo no meu raciocínio? Não sei se com essa revolta ou repulsa, né? Mas com o ar da compreensão que espíritos desta evolução merecem, né? No sentido de, poxa, é uma pergunta que você nem deveria ter feito, porque afinal você sabe, né? Você sabe que Deus existe, é uma questão que está interior a cada um de você. Então o sentido é esse, irmão Afonso, de mostrar através do choque das palavras, né? Que não tem um sentido lógico ou racional. As pessoas acreditarem que não existe uma causa primária para todas as coisas e que o efeito é uma causa. Então, é uma questão de demonstração linguística. O Kardec utiliza em vários trechos, né, de uma ironia fina ao contra-argumentar alguma questão, alguma coisa. E eu senti essa ironia nesse trecho aí. Não tanto revoltosa, como disseste, mas irônico. Pois é, os grandes filósofos da humanidade sempre usaram e utilizaram da ironia como forma de comunicação. Não a ironia da forma que vocês conhecem, mas a ironia provocativa, né? Aquela ironia que faz você pensar e entender o sentido real daquilo que queria ser dito, né? E essa ironia era muito utilizada na forma filosófica de comunicação. Hoje em dia, ela já é vista como um insulto, muitas vezes. Então, você pode perceber que as novas obras, né, elas já utilizam menos da ironia e mais da forma direta de comunicação. Contudo, se ela te provocou, valeu a reflexão, né? E é isso mesmo, a observação consta em buscar a provocação e entender o sentido. Tema 3º, atributos da divindade. Questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe, para tanto, um sentido. Muito bem, quem poderia me responder quais são os sentidos humanos que vocês conhecem? Os 5. Vamos lá.
Olfato, paladar, tato, audição, visão. Perfeito. A ciência da Terra, após essa obra, descobriu um sexto sentido, né? Ou está tentando desvendar o sexto sentido. Qual seria o sexto sentido? Vamos lá. A intuição? Intuição, talvez? Isso, a intuição, né? O que seria o desenvolvimento da intuição? A mediunidade? Não. O que é o desenvolvimento da intuição? Tornar-se feminino. As mulheres possuem uma capacidade cerebral já comprovada, né? De intuição mais desenvolvida que as dos homens. Existem motivos evolutivos para que isso tenha acontecido, né? O próprio proteger, né, das suas crias e da sua família. Mas qual que é o motivo? Qual que é a evolução da intuição? Quem arrisca? Acho que é A comunicação. sensibilidade, né? A capacidade de sensibilidade, de perceber coisas no ar. Então, desenvolver essa sensibilidade, empatia, coisas desse tipo, que vai levar a esse desenvolvimento, certo? Mais ou menos. Pode arriscar, irmã Regiane. É uma percepção diferente do mundo, uma forma de perceber, de intuir diferente. E pode isso ter evoluído, ser uma forma até de comunicação, uma telepatia, porque quando você começa a perceber o mundo de uma forma diferente, você pode trazer à tona comunicações diferentes. Eu vou simplificar para ficar mais fácil a compreensão. A evolução da intuição é a certeza. Eu tenho uma intuição que isso vai dar certo. Eu vou lá, dá errado ou dá certo, minha intuição deu certo ou deu errado. A evolução da intuição é a certeza. É aquela comunicação que foi comprovadamente, e aí entra a questão da comunicação, que nossa irmã Regiane mencionou, foi comprovadamente recebida. E para eu ter a minha comunicação com Deus, eu tenho que desenvolver uma comunicação muito direta com a minha consciência. E não apenas com a minha conveniência, e não apenas com os filtros que eu mesmo coloco por estar no mundo de provas e expiações. É diferente. Então, a minha intuição, e olha, meus irmãos, todo mundo, todo ser humano tem, né, a intuição. E alguns falam, a minha intuição não falha. Ela não falha quando você a consulta de forma adequada. Pois não. Mediante a sua fala, então, para adquirir essa certeza, precisamos abrir mão da nossa conveniência. E abrir mão da conveniência não é um exercício tão simples, né? Porque para abrir mão da conveniência, necessariamente nós temos que atropelar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E por que nós falamos todo o estudo, diversas vezes, eu acho que cada 10 palavras, 8, né, são orgulho e egoísmo. Nós estamos falando só de 2 defeitos diante de tantos que existem? Por que a gente menciona 2? Alguém? Porque são os que sobressaem. Lembra que nós estamos falando de causa e efeito, né? Deus é a causa e todas as criações são efeito. Orgulho e egoísmo é a causa dos outros defeitos. Fale algum outro defeito, eu gostaria que alguém me desafiasse, né, positivamente nesse aspecto, que não tenha uma ligação com o orgulho ou com o egoísmo. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Acho que não tem, né, irmão? Difícil de achar. Você diz assim, a pessoa ela é preguiçosa. Vamos usar os outros defeitos. Ela é preguiçosa, então ela é egoísta. Ela só pensa no descanso dela. A pessoa é arrogante, então ela é orgulhosa, porque ela quer se sentir superior. A pessoa é vaidosa, então ela é egoísta. Ela pensa apenas no seu bem-estar e não pensa no próximo. A pessoa é mentirosa. Ela é o quê? Ela é orgulhosa, porque ela não quer se perdoar ou perdoar o próximo, ou ter que abaixar o seu nível para contar a verdade, né? Ou ter que
contar a verdade e encarar. Então, ela pode ser egoísta também, porque ela não quer encarar a verdade, portanto, ela pensa apenas no seu bem-estar. É por esse motivo que o orgulho e o egoísmo foram e são consideradas as duas maiores chagas da humanidade. E o problema é que esse livro já tem mais de 165 anos. E nada mudou nesse aspecto. Olha como eles estão intrínsecos na existência, o orgulho e o egoísmo. E já estavam lá na França Antiga. E vou arriscar em dizer que já estavam na Bíblia, nas Escrituras, nas cartas dos apóstolos. E vou arriscar em dizer que já estava nos mandamentos de Moisés, 4.000 anos antes. Olha como são chagas difíceis de se despir. Agora, vamos fazer uma lição de casa breve aqui, até para nós termos uma visão mais global. Pode ser você mesma. Regiane, o que eu preciso para me despir do orgulho? Humildade. Exatamente. Para me despir do orgulho, eu tenho que desenvolver a humildade. Bruna, o que é humildade? Primeiramente, aceitar que eu não sei nada. Não, isso é baixa estima. O que é humildade? Humildade é ter fé. Ah, que bom que alguém prestou atenção na aula, né? Saber que mesmo que eu ainda tenha defeitos, eu tenho que ter fé de acreditar que eu irei corrigi-las. E para isso, eu preciso entender que eu não sou maior ou melhor do que ninguém. E que não existe nada em que eu não tenha algo a aprender. Mas também existem coisas que eu tenho algo a ensinar. Eu tenho que ter humildade de ensinar. E humildade de aprender. Humildade, então, está no meio do caminho entre dar e receber. É saber pedir e saber receber. O que você acha que é mais difícil, Milton? Dar esmola ou pedir esmola? Com certeza, pedir esmola, né? Pois é um processo muito mais doloroso, meu irmão. Portanto, aquele que precisa da caridade sofre muito mais do que aquele que faz a caridade. É por esse motivo, e um dos motivos, né, que a caridade não só pode, como deve ser despretensiosa e silenciosa. Caridade silenciosa e realmente despretensiosa é aquela que você faz sem querer receber absolutamente nada em troca. E quando eu digo nada, não significa só dinheiro. Significa ego. Você também não precise realizar algo para suprir a sua falha ou falta de ego. Pois não. Uma dúvida, meu irmão. Por exemplo, se a gente faz a caridade para ficar feliz, ela é despretensiosa? Com certeza, desde que você não saia contando sua felicidade a todos os cantos do mundo e o motivo dela. Se você ficar feliz internamente, porque quando você pratica a caridade, você necessariamente fica feliz, porque você, como espírito, é feito para ajudar o próximo. Então, Deus conversa com você de forma direta. Existe uma sensação de missão cumprida muito maior do que o trabalho da Terra pode proporcionar. Muito bom. Continuando nossa linha de raciocínio. E o egoísmo, Milton? O egoísmo, acho que é a falta de... Como se despir do egoísmo? Difícil essa, irmão. Empatia? Empatia. Eu acho que é um pouco mais que empatia. Tem uma palavra que vocês usam muito hoje nos treinamentos empresariais, né? Comprometimento. E olha, vamos esmiuçar a palavra do comprometimento, né? Comprometer-se a algo é tomar a dor do seu irmão como sendo sua.
é tomar a dor do seu irmão como se fosse a sua. Comprometer-se com algo dá trabalho. Quando eu quero ser caridoso em relação, por exemplo, a uma adoção animal, eu tenho que ser, por exemplo, o lar temporário deste animal, dá trabalho. Quando eu quero, por exemplo, imaginar a ideia de adotar uma criança, é um desafio. Quando eu quero compartilhar aquilo que eu batalhei tanto para construir, desafiador. Quando eu quero me desmaterializar, é desafiador. Portanto, para eliminar o nosso egoísmo, nós temos que nos comprometer com a caridade. Ou seja, o oposto do egoísmo é a caridade. E aí entra os aspectos, né, que a irmã Juliana mencionou, a empatia, entra todos os outros aspectos. Então vamos entender e simplificar os termos, né? Oposto do orgulho, humildade. Oposto do egoísmo, caridade. Ou seja, o que nós precisamos desenvolver para sermos espíritos melhores? Humildade e caridade. Dúvidas? O amor entra onde aqui para fazer o complemento, irmão? O amor nem entra, né? Sem amor você não consegue realizar nenhuma delas. O amor é o que move tudo, né? Entendi, para ter o contrário do orgulho. A humildade precisa ter amor para ser humilde e também precisa ter amor para fazer a caridade, é isso. E é interessante que quando você tem que ter o amor para fazer a caridade, você tem que ter o amor pelo próximo. E quando você tem que ter o amor, desenvolver o amor para ser humilde, você tem que ter o amor próprio. Porque eu tenho que ter muito amor próprio para acreditar que a humildade não está me rebaixando, e sim me elevando. Da mesma forma que eu tenho que ter muito amor pelo próximo para realizar uma caridade despretensiosa. Para abrir mão das minhas 5.000 horas de trabalho para dedicar o meu tempo, o meu dinheiro, a minha conversa, o meu abraço fraterno a um desconhecido, por exemplo. E não me venha com caridade familiar, né? O que você dá ao seu filho não é caridade, né? O carinho que você dá ao seu filho não é caridade, é obrigação. Né? É diferente. A caridade despretensiosa é aquela que você promove a todos os seres que não têm absolutamente nada a te devolver. Né? Pode perguntar. Muito amor próprio não nos deixaria egoísta? Não, depende do que você faz com ele. Você não pode confundir amor próprio com vaidade. São coisas distintas. O que é amor próprio? Deus me deu uma matéria, devo cuidar dela. Então, por exemplo, eu devo me exercitar, eu devo comer de forma saudável, eu devo ir ao médico, cuidar tudo que é dela. Deus me deu um espírito, eu devo valorizá-lo. Devo valorizar as minhas conquistas, aplaudir as minhas vitórias, tentar repetir. É diferente de vaidade. Fazer isso para mostrar para os outros. Né? E aí eu entro numa outra questão, né? Hoje, a exposição das redes sociais. Né? Como tudo é feito para ser mostrado, ou como tudo é feito para suprir o seu próprio orgulho através de curtidas e aplausos que você não consegue nem saber se são sinceros e muito menos reais. O mundo mudou a forma de encontrar o seu orgulho, a sua vaidade, e muitas vezes até a sua renda, né? As questões estão sendo remuneradas de forma à distância hoje em dia, né? Entretanto, mudou a forma de conseguir, mas não o defeito, né? Não a falha, não a mazela. É isso que nós temos que combater, né? Utilizando, por exemplo, essa mesma tecnologia para propagar o bem, para propagar o amor. Mas cuidado, mesmo aqueles que dizem propagar o amor, muitas vezes estão preocupados em propagar a própria vaidade.
em propagar o próprio ego, em elevar-se, né? É por esse motivo que o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. É por esse motivo que caridade despretensiosa é aquela que se preocupa mais com o conteúdo do que propriamente com o nome. É por esse motivo que a caridade sincera é aquela que eu dou aquilo que eu não possuo. Não sei se vocês entenderam, posso repetir. Caridade verdadeira é dar aquilo que você não possui. Se eu tenho $1 bilhão e dou uma cesta básica, isso é uma caridade? Sim, é uma caridade, eu ajudei alguém. Só que olha a relevância dela. Agora, se eu tenho 1 hora de vida e dou meia para conversar com um irmão que precisa da minha ajuda, isso é uma caridade? Então, a caridade verdadeira é aquela que exige uma abdicação, que exige um esforço. É por esse motivo que hoje, ao meu ver, nos dias de hoje, a verdadeira caridade é aquela que está mais relacionada ao tempo propriamente do que a outras questões. A pessoa que doa o seu tempo, a pessoa que consegue dedicar-se ao próximo. E para aqueles que não têm condições financeiras de subsistir, aí sim, dividir o pão com o cachorrinho que está ao seu lado é uma baita caridade. Dividir um pão com o irmãozinho que não tem o que comer é uma alta caridade. E para aquele que não tem o tempo é a sua caridade. Pois não. Eu queria só concordar, obviamente, com o que o irmão disse, e a gente é testado nisso, nesse aspecto sempre, né? Porque às vezes alguém pede um dinheiro para a gente na rua e a gente dá o dinheiro e sai rápido. Às vezes, além de dar aquele dinheiro, a gente poderia parar e pelo menos perguntar por que que a pessoa está pedindo, se a gente poderia fazer mais alguma coisa e dar o tempo ali para ela, no mínimo para tentar saber se a gente poderia fazer mais, né? Pois é, meu irmão. Aquela moedinha jogada de longe na mão agrada ao bolso e desagrada o coração daquele que recebe. A pessoa acaba se sentindo um animal irracional, né? A pessoa acaba se sentindo alguém que não merece absolutamente nada de respeito, de carinho, faz muito mal para a baixa estima de um ser que é capaz de raciocinar, de um ser inteligente, um ser que já possui a consciência, um ser que na verdade é seu irmão. E pode ter sido seu pai, sua mãe, seu filho, que pode vir a ser seu pai, sua mãe, seu filho numa próxima encarnação. Então, olha onde entra, né, a complexidade de Deus. Pois não. Milton, eu vou um pouco mais longe dessa frase sua. Às vezes nos falta caridade dentro de casa, os nossos próximos, de ter um pouquinho de paciência, de compreender a personalidade do outro, de dar um tempo para os mais velhos, de ter um olhar mais amoroso para aqueles que são difíceis dentro de casa, de ter paciência no trabalho, de compreender o nível de evolução daquele que está. Nós se preocupamos tanto em fazer caridade para aquelas pessoas que estão na rua, mas esquecemos de olhar para dentro. E às vezes eu vejo que a gente acaba pecando mais dentro do que propriamente fora, porque a gente não olha o que a gente está fazendo dentro. Se não foi uma indireta para as 2 filhas que estão na mesa, está muito válido o seu comentário, né? Uma alta análise, né? Mas é verdade. A caridade, ela está dentro e fora de casa, né? Ela está em todos os lugares. Pode seguir. Questão de número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. É aquilo que nós mencionamos, né, no meio do nosso estudo. Agora, que distância? Ou melhor, qual distância que vocês acham que... Eu vou me colocar, que estamos disso. Incalculável.
Vai depender do esforço de cada um. Próximo, mas a gente precisa se despir do orgulho e do egoísmo e a gente vai estar mais perto. Vai depender do nosso esforço. Se nós estamos na melhor versão, irmão, então falta muito ainda. Gostei do seu otimismo, essa tem que ser a visão, mas sim, de uma forma racional, existe muita distância no mundo de provas e expiações para a compreensão de Deus. Até porque o ser humano ainda não conseguiu compreender nem a própria espécie, né? Não conseguiu entender as diferenças de pensamento, de virtudes, de qualidades ou de defeitos, nem dos próprios familiares, né? Quiçá, né? Um dia conseguirá. Nota de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde, muitas vezes, com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Entra um ponto bastante interessante. O homem precisa evoluir muito para fazer uma ideia, né? Sempre incompleta ainda a compreensão de Deus. O que isso nos mostra, né? Nos mostra que, ao invés de nos perdermos e perdermos tempo no labirinto mental da tentativa de solucionar os mistérios de Deus, não seria mais fácil gastar os nossos esforços em executar as suas leis? Em colocar em prática pelo menos uma delas, que talvez seja uma das principais, né? A lei do amor? Fica esse questionamento, né? Irmã, escolha uma prece dentro do livro e vou convidar irmão Luiz para ler. Vamos começar a praticar neste momento a verdadeira prece. Então, prestem atenção em cada palavra proferida pelo nosso irmão, mentalizem, né, e procurem ver como ela pode ser praticada. Pois não, meu irmão? Prece do livre-arbítrio. Deus, que me concedestes o livre-arbítrio, fazendo de mim arquiteto do meu próprio destino, suplico humildemente que me auxilie a depurar as minhas escolhas, para que eu possa seguir no caminho do bem. Permiti que eu suporte as provas e expiações que a existência me designar, com resignação e resiliência. Não me deixes sucumbir aos vícios e tentações mundanas. Fortalecei a minha fé, para que eu jamais me esqueça dos exemplos deixados pelo Cristo. Despertai a caridade que existe dentro de mim, fazendo-me abdicar do orgulho e egoísmo que tanto me estagnam. Fazei-me amar a meus irmãos indistintamente, eliminando da minha existência qualquer preconceito ou discriminação que ainda tenha remanescido. Guiai a minha consciência, para que eu saiba sempre discernir o bem do mal. Concedei-me a oportunidade de retratar minhas faltas e aprimorar minhas vitórias. Conduzi-me através da intuição, pois sei que mesmo que meu destino esteja em minhas mãos, com vossa vigia caminharei mais depressa. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado por sua prece. Assim, encerramos com a permissão divina os nossos estudos dessa noite. Na quinta-feira que vem daremos sequência. Muito obrigado, fiquem com Deus.